Que alegria estarmos aqui em mais um programa Profetizando Vidas. E o intuito do nosso coração é profetizar vida sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua descendência no nome de Jesus. Nós cremos que por meio da palavra de Deus nós somos edificados, nós somos transformados e é por isso que nós estamos aqui, porque nós amamos esse livro e nós queremos, nesses minutos que temos, poder de alguma forma ser um instrumento nas mãos de Deus ao seu coração. Eu quero pedir a você que abra o seu coração diante de Deus para tudo aquilo que Ele deseja falar ao seu coração por meio do programa de hoje. Eu tenho convicção que você será visitado pelo Espírito Santo e Ele vai encher o teu coração, vai aquecer teu coração no nome de Jesus. Eu quero ler um texto com você no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, a partir do verso de número 54. Lucas, capítulo 22, a partir do verso de número 54. Diz assim: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada viu ali a luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Esse homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Essa palavra é uma palavra muito forte, porque fala de uma negação. E é sobre isso que eu quero falar com você nesses próximos minutos. Sobre não negar a Deus, sobre não negar o Filho de Deus. Meus irmãos, é tão fácil o nosso coração se distanciar de Deus, porque o nosso coração é movido por uma vontade que é humana. O nosso coração é movido por desejos que são matérias, que são coisas dessa era, são coisas desse mundo. E já diz em outra passagem do Evangelho, dizendo que nós devemos buscar as coisas que são do alto e não as coisas que são da terra. E nós percebemos a facilidade que o ser humano tem de se distanciar de Deus. E o distanciamento espiritual, ele fala sobre uma antecedência à negação. Nós percebemos aqui por meio do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, o texto lido nesse dia, uma confirmação de que eu e você devemos estar bem próximos do Senhor. Existe um convite de Deus para mim, para você, para estar bem perto de Deus. Deus chama você no dia de hoje a estar bem perto dEle. Deus chama a sua família a estar bem perto dEle. Quando nós dizemos sobre a importância de estar numa igreja local, de estar participando de uma reunião, de estar aqui assistindo esse programa e sendo edificado, tudo isso é como um convite de Deus para um relacionamento próximo. E nós, diante desse tempo em que nós estamos vivendo, em um distanciamento social, onde as pessoas elas precisam estar a alguns metros distantes da gente, mas nós não podemos
nos deixar distanciarmos espiritualmente. Existe um desejo de Deus para que a nossa vida espiritual seja uma vida aquecida pelo Espírito Santo, uma vida próxima do Senhor, aonde nós vamos ouvir as batidas do coração de Deus, aonde nós vamos ouvir a voz do Senhor nos conduzindo em todas as coisas. Meus irmãos, eu oro para que o seu coração se aproxime de Deus. Olha o que o texto diz. Pedro o seguia à distância. O texto está dizendo que Jesus ele disse: olha, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Você vai me negar. Meus irmãos, e o texto nos diz que no momento aonde Jesus é preso, aonde ele entra na casa do sumo sacerdote, o texto vai dizendo que Pedro vai se distanciando de Jesus, e logo depois que ele distancia, que ele se assenta na fogueira, juntamente com aqueles que estavam blasfemando contra Deus, contra o Filho de Deus, uma criada olha fixamente aos olhos de Pedro e diz: olha, você é discípulo dele. E ele diz: não, eu nunca o vi, eu não o conheço. Sabe de uma coisa, o que antecede a nossa negação é o nosso distanciamento. O que antecede, o que prevê eu e você negarmos ao Senhor, seja por meio de um pecado, seja por meio de uma blasfêmia, seja por meio de algo que desagrada ao Senhor, sempre vai ser o nosso distanciamento. É por isso que eu estou aqui nesse programa de hoje para dizer para você que você deve estar próximo do Senhor. Não é uma opção para mim, para você andar distante de Deus, mas é uma questão de sobrevivência. O Senhor nos chama a andar bem perto dEle, o Senhor nos chama a sentar na sua mesa, a viver um relacionamento próximo. A gente percebe por meio aqui da vida de Pedro que logo depois que ele distanciou, ele negou, ou seja, o distanciamento precede a negação. E nós precisamos tomar cuidado de confundir distanciamento social de distanciamento espiritual. Não é porque tantas coisas agora nós estamos fazendo de casa que nós devemos deixar de fazer, deixar de orar, deixar de ler a palavra de Deus, deixar de buscar a Deus. Pelo contrário, é tempo de nós debruçarmos diante desse livro, de comermos cada letra, cada página desse livro e edificar a nossa vida para que possamos honrar ainda mais o nosso cônjuge, os nossos filhos, para que possamos ainda mais ser educados, carinhosos, carismáticos, graciosos com as pessoas, com aqueles que nós conhecemos, com aqueles que Deus coloca no nosso caminho e com aqueles que nós nem conhecemos. Nós precisamos estarmos próximos de Deus. Jesus, Ele nos ama, Ele nos quer bem perto. E nós percebemos que quanto mais Pedro se distancia, mais o coração de Pedro se afastava de Jesus. E cabe uma pergunta para mim, para você, nesse dia de hoje. Qual distância que está o seu coração do coração de Jesus? Eu não sei, eu posso falar do meu, mas eu sei de uma coisa, que Jesus quer o nosso coração bem pertinho do coração dele. Jesus quer a nossa vida tão perto da vida dele. Jesus quer a nossa vida tão perto. Ele quer falar aos nossos ouvidos, Ele quer nos dar experiências com Ele, Ele quer que eu e você sejamos sal e luz dessa terra, Ele quer que a glória dEle seja manifesta por meio da nossa vida, Ele deseja que sejamos canais desobstruídos nas mãos dEle, Ele quer nos usar. O texto vai dizer que Pedro se distanciou e Pedro se assentou no meio de pessoas que blasfemavam o Senhor. Cuidado com os lugares aonde você tem se assentado. Cuidado com os lugares aonde você tem compactuado.
O Senhor chamou você a ser um influenciador e não alguém que é influenciado. O Senhor chamou a você a ser sal, a ser luz por onde você passar. Não se assente em mesa de escarnecedores, se assente no meio de pecadores para ser luz. Pedro se assentou no meio de pessoas que não queriam nada com Deus, e aqui não era no cunho evangelístico. É o coração de Pedro sendo revelado. Um distanciamento espiritual, uma frieza espiritual, onde o Senhor nos chama a viver uma vida regada da presença dEle, regada de unção, regada de relacionamento. Esse é o desejo de Deus. Se você me permitir orar por você, eu oro para que o seu coração seja aquecido nesse dia e que eu e você nunca possamos negar o Senhor, porque Ele não nos negou naquela cruz, pelo contrário, Ele tomou o nosso pecado, Ele morreu em nosso favor. Nós não merecíamos, mas Ele se fez ali, se entregou como um cordeiro em nosso favor. Eu quero orar por você, para que nesse dia o seu coração seja completamente cheio da presença do Senhor. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Eu oro para que o Senhor os envolva e para que não haja nenhum tipo de distanciamento do Senhor, mas que estejamos perto do Senhor e, consequentemente, perto do Teu coração. Eu abençoo a cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus. Eu quero agradecer você por mais um programa Profetizando Vidas, que você possa ser completamente cheio e envolvido na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Um abraço. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.